bem, voltamos com mais um bloco aqui do Superi Notícias e hoje tenho a honra de poder receber, abrindo a semana do Resenha Cast aqui na tela da Superi TV, que também vai ao ar no YouTube, Spotify, Facebook e Instagram, uma grande referência de um segmento muito importante aqui de Governador Valadares. Claro que eu falo dela, da cirurgiã dentista e especialista em odontopediatria, ela, a doutora Carmen Gleitz. Ela que está aqui para poder falar um pouquinho mais sobre a importância de você, pai, você, mãe, inserir na cabeça do seu filho ou da sua filha, ou dos seus filhos ou filhas, de sempre ir regularmente em um dentista. Doutora, primeiramente, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. É uma honra ter você aqui, obrigado por aceitar o convite. Sei que a sua agenda é totalmente extensa e cheia de compromisso, mas conseguiu arrumar ali um tempinho para poder estar aqui. Seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. O prazer é todo meu em estar aqui, poder falar um pouquinho, né, da minha área de atuação, da importância da odontopediatria. Então, estou à disposição. Doutora, para a gente poder começar nosso bate-papo, qual que é, de fato, a fundamental importância do pai que está nos vendo, da mãe que está nos vendo, levar o filho regularmente durante a infância, até mesmo para o próprio filho, com o passar dos anos, ter a noção e a ciência do quão importante é ter ali o acompanhamento de um dentista? Na verdade, a saúde, Luiz Gustavo, ela começa pela boca, né? A boca é a porta de acesso para o nosso organismo. Sim. Então, é extremamente importante cuidar da prevenção. Quando a gente fala de saúde bucal, vai além do dente. O dente, ele é parte da nossa saúde bucal. Então, quanto mais cedo a gente começa os procedimentos de prevenção, Sim. Trabalhar com a criança a conscientização de uma boa alimentação, dieta, higiene associada a essa alimentação, melhor em todos os sentidos. Prevenir é mais barato, é menos traumático para a criança e é muito importante que esse acesso ao cirurgião dentista seja algo prazeroso para essa criança, que ela vai crescer livre de traumas, vai crescer entendendo a importância do autocuidado. Então, na verdade, o odontopediatra ele trabalha muito esta prevenção. Não é só dente que a gente cuida, da saúde bucal como um todo, né? E é muito importante que seja feito por um profissional adequado, qualificado, que não gere na criança traumas. Constantemente eu pego crianças no consultório que foi atendida de forma inadequada, então ela chega, ela treme, ela tem muito medo e às vezes ela está com uma condição de saúde bucal assim, que eu olho e falo, meu Deus, por onde eu vou começar? E por falta de informação, porque o pai não foi orientado de forma correta quando a criança era bebê, de como higienizar, relacionado ao tipo de alimento que aquela criança ingere. Então, no geral, é extremamente importante cuidar da saúde bucal. E quanto mais cedo a gente começa, melhor. E na saúde bucal das crianças, quais são os tipos mais comuns de intercorrência dentro da boca de uma criança? A cárie ainda é o campeão, né? Na verdade, cárie é uma doença. Hoje, isso é um dado da Organização Mundial de Saúde, que ela só perde para a gripe. Ela é a segunda doença mais prevalente no mundo. Então, o que mais acomete as crianças são cáries precoces, conhecidas também como cárie de mamadeira, devido à má higiene ali, Sim. Quando a criança está amamentando. E aí, da cárie, nós vamos ter outras intercorrências, como lesões periapicais que demandam, né, tratamento de canal, nós vamos ter abscessos, dor, e aí, né, tirando a cárie, que é, né, a maior prevalência, o segundo motivo pelo qual eu recebo pacientes todos os dias são traumas. A criança sofre muito mais traumatismo dentário do que o adulto, até porque o adulto, quando cai, a gente tende a defender com os membros. Sim. E a criança ela ainda não tem esse reflexo, então ela cai muito de cara ali. Então, é a segunda, né, maior causa de intercorrências no meu consultório. E as doenças virais, gengivistomatite, herpagina, pé, mão e boca, que também acabam demandando atendimento odontológico. A gente trabalha com laser para minimizar ali, né, as dores da criança. E sobre a questão da vida, da saúde bucal da criança, me recordo que
Já há muito tempo, quando eu era criança, quando minha mãe era responsável por poder cuidar da minha saúde, afinal de contas, quando a gente vira adulto, você mesmo que acaba cuidando de si, eu lembro que bala, chiclete eram os grandes vilões da minha vida em relação dos meus pais sempre incutirem na minha cabeça de que era errado porque prejudicaria e seria totalmente nefasto para a saúde bucal, para a saúde dos meus dentes. O quão ruim é a criança que tem a cultura de sempre estar ingerindo balas, chicletes recheados de açúcar. De fato, é muito prejudicial. Sim. Na verdade, os doces no geral, né? Hoje é recomendado que a criança só tenha acesso a doce a partir de 2 anos de idade. Então, 0 açúcar até os Sim. 2 anos, isso seria um padrão ideal. A gente sabe que entre o ideal e o que acontece, nem sempre né? Mas o doce no geral, porque é o seguinte, a bactéria que provoca a cárie, ela se alimenta de açúcar. Ou o que vira açúcar. Sim. Então, no caso dos carboidratos, né? Eu tenho um biscoito de sal, um exemplo, salpete, água e sal, creme cracker, até mesmo cheetos, baconzitos, fandangos, são tidos como salgados. Sim. Mas são alimentos extremamente cariogênicos, porque são carboidratos pesados que grudam no dente. Sim, então, verdade. quanto mais grudenta a alimentação, principalmente se ela for à base de carboidrato e açúcar, Sim. mais cariogênica ela é. No caso de bala e chiclete, eu sempre falo que é o baixo doce, porque se a gente for levar em consideração o chocolate tem a parte ruim do chocolate, mas ele tem a parte boa. Agora, o que tem de bom na bala e chiclete, exceto o sabor? Então, é um alimento extremamente prejudicial. Bala, pirulito, chiclete, eles têm base ácidas, eles são a sacarose pura, não tem vitamina, proteína, fibra, nada. Então, é um alimento muito cariogênico. Só que falar que uma criança não vai consumir açúcar é quase falar que ela não vai ser criança. Porque você vai hoje numa festa de aniversário, a decoração da festa é doces, né? Chega a Semana da Criança, as crianças ganham doces. Às vezes é cortar o cabelo, o cabeleireiro dá um pirulito. A gente tem até médico, pediatra, que dá um pirulito para a criança, vai fazer um exame de sangue, ela ganha um pirulito. Então, eu falo que é o uso consciente dos açúcares. Eu aconselho que os pais nunca tenham em casa, não ter em casa bala, chiclete, pirulito, deixar esse consumo para algo ocasional. A criança foi no cabeleireiro, ganhou um pirulito, aquele pirulito não vai fazer ela ter cárie. É o que está na rotina que é muito importante. Então, é prejudicial? É extremamente prejudicial. Tem que proibir 100%? Eu acho complicado proibir 100%. Eu acho que tudo que é proibido se torna até mais interessante, né? Então, eu acho que é conscientizar desse uso racional. Olha, eu não tenho em casa, eu não ofereço, mas se o meu filho ganhou e chupou, eu cheguei em casa, higienizei a boca dele, isso não vai fazer ele ter cárie, não vai fazer ele ter diabetes, não vai fazer ele ter câncer, que são as 3 principais doenças provocadas pelo consumo excessivo de açúcar. E até para poder pegar um gancho na rotina de nós adultos, existem pessoas que são viciadas em chicletes, principalmente porque às vezes tira a atenção, dá uma relaxada, ou por às vezes tirar o mau hálito, obviamente. É muito comum você ver em grandes eventos, principalmente shows, as pessoas com o chiclete ali na boca. Aí as pessoas usam a seguinte desculpa: tô chupando chiclete, tô mascando a goma de mascar, porém, ela é sem açúcar. Alivia, é mais tranquilo, então, pode usar. Aí vamos falar do ponto de vista de cárie, tá? O Trident, ele não provoca cárie. Ele tem um açúcar, na verdade, mas o tipo de açúcar que ele tem não é cariogênico, pelo contrário. Geralmente, eles são à base de xilitol. Xilitol é um açúcar que, quando a bactéria ingere, ela não consegue produzir energia e ela acaba morrendo. Então, ele, de certa forma, ele até reduz, né, a cárie, vamos dizer, né? Reduz entre aspas. O porém é o seguinte, os maxilares, eles não foram feitos para você mastigar o tempo todo. Então, do ponto de vista de cárie, muito provavelmente o Trident não vai provocar, pelo contrário. Só que o fato de você estar o tempo todo mastigando, você pode danificar as articulações, né? A nossa articulação, ela tem um disco, dentro tem um líquido, e todo movimento repetitivo, é o mesmo caso de um paciente bruxista, que faz, né, que quando dorme tem bruxismo. O paciente que masca chiclete o dia inteiro, ele danifica as articulações. Então, falar assim, o chiclete faz bem? Não.
porque nós não fomos feitos para ficar mastigando o tempo todo, né? O nosso organismo não é preparado para isso. Mas do ponto de vista de cárie, de fato, o Trident não provoca cárie. Até para tirar uma dúvida em relação ao tempo, como você mesma falou, em relação à questão do tempo excessivo que as pessoas utilizam mascando chiclete. Imagino que durante o dia todo é totalmente nefasto para nossa saúde bucal e para a nossa vida como um todo. Existe um período que dê para a gente colocar como uma margem aceitável de tempo de mastigação? Uma margem aceitável, mastigando chiclete, eu acredito que uns 5 minutos. 5 minutos? Mais do que Nossa. isso, geralmente as pessoas ficam 2 horas. Exatamente. Ou né? muito mais. Muito mais. Nossa senhora. Então, tô ferrado. E doutora, voltando no início do nosso bate-papo, você disse que a importância, né, um dos pontos importantes das pessoas, dos pais e mães se aterem do quão fundamental é o filho e a filha ter ali a presença durante a infância de um dentista, até mesmo para o filho ou a filha não já ter um certo preconceito ou até mesmo medo e adquirir a famosa síndrome do jaleco branco, e que no futuro ela não possa ter aquele receio, aquele medo, aquele pavor de ir no dentista. O que você, que é uma dentista especializada, uma das referências desse segmento aqui em Governador Valadares, pode falar em relação ao atendimento desse profissional? O que ele tem que fazer para fazer com que a criança possa não sentir prazer, mas que possa ser algo tranquilo para ela poder estar ali sendo o objeto do procedimento? A primeira coisa, o profissional que vai atender uma criança, ele tem que entender que a criança ela não é um adulto em miniatura, tá? Ela é uma criança. Sim. Como criança, ela tem uma série de peculiaridades, né, de um atendimento infantil. Eu não posso simplesmente pegar uma criança, sentar ela direto numa cadeira odontológica, sem antes explicar para ela o que eu estou fazendo, apresentar para ela essa cadeira odontológica. Eu tenho que ter uma abordagem e uma linguagem que eu fale com ela. Eu acho que um erro muito grave de muitos profissionais, a criança chega com os pais, o profissional não olha a criança e, né, se relaciona com o pai e depois já quer atender a criança. Você tem que criar um vínculo com essa criança, né, de se colocar na mesma altura que ela, falar com ela, explicar para ela, apresentar para ela tudo que você vai fazer. Isso é fundamental no atendimento odontológico, enxergar que ela não é um adulto em miniatura, que tudo aquilo ali para ela é novo e que ela vem com toda uma demanda também da área da saúde muito mais recente que um adulto. As experiências da criança na área de saúde geralmente são negativas, porque tem as vacinas que desde muito cedo eles precisam tomar, então sempre que eles vão ter um contato com um profissional da área de saúde, está ligado à dor, né? Das vacinas, tem a questão dos exames de sangue também que essa criança passa. Então, geralmente, ela já tem uma experiência negativa da área de saúde. E você tem que saber mostrar para ela que ali não tem a vacina, claro, né, que ali é diferente, que né, apesar de ser da área de saúde, vai ser legal. E eu acho que a partir daí você consegue estabelecer um vínculo com a criança. Sobre o vínculo com a criança, a partir de qual idade os pais já podem levar os seus filhos para uma dentista ou para uma odontopediatra? Então, hoje a indicação na verdade, a gente fala que os cuidados começam com a gestante, tá? Então, a prevenção, ela começa desde a barriga. A mãe gestante procurar atendimento odontológico, porque tem algumas doenças de origem bucal que podem influenciar até no parto. Como as periodontites, pode provocar parto prematuro, a criança nascer com baixo peso, entre outras coisas. Então, os cuidados ele deve começar com a gestante. Sim. A gestante cuidando da sua alimentação, que tudo isso vai influenciar na formação, porque quem forma o dente de leite é a mãe. Quando ela está grávida, ele é formado intrauterino. Então, tudo que acontece com a mãe reflete na qualidade mineral do dente da criança, né? Vai refletir diretamente na criança. Então, né, primeiro a gente faz o acompanhamento com a mãe ao nascimento. É muito importante avaliar os freios, né, a inserção do freio, se está atrapalhando ou não a criança mamar. Sempre intervir, quanto mais precoce você intervém no freio mal posicionado, melhor é. Então, assim que a criança nasce, ter essa avaliação, que pode ser feita por um dentista, por um médico, por um fono. E a partir do nascimento dos primeiros dentinhos. Então, não dá para me te falar uma idade,
facilidade, porque eu tenho paciente que nasceu dente com 4 meses. E eu tenho uma paciente que a gente chegou a fazer uma radiografia, que ela tinha 1 ano e meio e não tinha nascido nenhum. O primeiro dentinho dela nasceu com 2 anos e 2 meses. Né? Então, quando é que eu devo levar? A partir do momento que nasceram os primeiros dentinhos. No caso dessa paciente específica, a mãe levou com 1 ano e meio porque não tinha nascido ninguém. E aí a gente tinha que investigar. Estava todo mundo ali, tá tudo bem. No caso dela foi só um atraso mesmo, estava tudo bem. Mas nasceram os primeiros dentinhos, o ideal é a família já procurar um especialista, que ele vai dar todas as orientações quanto à higiene adequada, de acordo com a alimentação, porque a gente faz uma anamnese bem detalhada para saber qual que é o padrão de alimentação dessa criança. Leite materno exclusivo, eu tenho uma orientação, é fórmula com engrossante, Mucilon, Nutribon, é um outro tipo de orientação, tipo de fórmula. E agora, a relação com a criança, que a gente começa a estabelecer, assim, da criança interagir mais conosco a partir de 2 anos e meio. Aí a criança participa mais ativamente da consulta. A consulta é mais com a criança do que com os pais. Antes disso, é mais com os pais do que com a criança. Doutora, nós sabemos que todos nós estamos inseridos em um país onde muitas das vezes os pais não têm não possuem as devidas condições de poder estarem se atentando a uma profissional como você, por exemplo, para poder estar levando seu filho ou filha. E aí vem na minha cabeça, querer tirar essa dúvida com você, na verdade não dúvida, ou querer saber mesmo, quais são os cuidados básicos que esses pais podem inserir na cabeça dos seus filhos, mesmo não tendo a condição de ir até um dentista, de ir até um consultório, uma clínica odontológica, que aí o pai pode pensar, não tenho condições ainda no momento de levar o meu filho num dentista, mas aqui em casa eu posso fazer com que ele possa já inserir na cabeça dele quais são os cuidados básicos que ele precisa ter com a sua saúde bucal. Então vamos lá. Essa questão do acesso, ela é até mais cultural, tá? Então, só a título de informação, dentro da nossa cidade, dentro do sistema público de saúde, a gente tem, né, os programas de saúde da família. Em todos os postos de saúde da cidade existe um dentista. Então, todos os postos têm um dentista e ele tem acesso a essa prevenção, a essas informações. As dentistas, né, das unidades básicas de saúde, elas tentam trabalhar já com a gestante. Quando a gestante vem para o pré-natal, elas vão lá chamar a gestante para dar as informações e há uma dificuldade muito grande por parte dos profissionais da aceitação da comunidade. Então, muitas das vezes o dentista vai atrás e ele não tem o retorno por uma questão cultural. Ele está ali, é muito mais fácil para ele dar essas orientações do ponto de vista de prevenção. Eu falo que a saúde básica, ela funciona muito bem a parte de prevenção. Quando vai para o serviço especializado, você vai cair num gargalo, que é muito mais difícil. E aí sim o acesso se torna difícil. Então, se uma criança demandar um atendimento mais especializado, ela já vai ser encaminhada para o serviço secundário. E aí ela não consegue ter esse acesso com tanta facilidade quanto a prevenção. Mas aquele pai, né, que... Então, em todos os postos da nossa cidade tem, e eu estou falando isso com propriedade, porque eu já trabalhei, né, no sistema público de saúde, e eu tinha essa dificuldade. Às vezes, eu mandava uma marcação ali e não vinha o paciente, a gente ia atrás. Teve um dia que eu falei assim, não, as meninas não estão entregando, que são as ACS, né? Elas não estão entregando. Eu vou lá pessoalmente. Eu saí do posto, eu bati de porta em porta, eu entregando a marcação, e no outro dia não veio ninguém. Então, eu vi o quanto é cultural isso, até mais do que a questão financeira, tá? Mas aquele que, por algum motivo, não quer ir, né, não tem acesso, o básico dos cuidados de saúde com a criança é a escovação. Né? Eu preciso usar, desde o nascimento dos primeiros dentinhos, um creme dental com flúor. No caso dos primeiros dentinhos ali, a concentração de flúor é 1.100 ppm de flúor e a quantidade é que vai, né, ser adaptada para cada idade. Então, eu comecei ali com os primeiros dentinhos, 2 escovações diárias no mínimo, 1.100 ppm de flúor equivalente a 1 grão de arroz cru. É a quantidade que a gente usa. A escova dental, ela deve ser macia, deve ser uma escova com cerdas. Então, aqueles dedais com cerdas de silicone, aquilo não limpa, não é escova. A função do dedal é massagear.
tá? A escova é que tem a função de remover a placa bacteriana. Quanto mais macia, melhor. E aí, quando a criança é muito pequenininha, eu tenho que me atentar muito ao tamanho da cabeça dessa escova. Ela tem que ser adequada à abertura de boca, ao tamanho da criança. E hoje, graças a Deus, com a ampla concorrência, você vai encontrar desde escovas bem acessíveis, os valores boas, como escovas caras, e aí vai do bolso de cada um. Creme dental com flúor, a Tandy é um creme dental com flúor que tem 1.100 ppm de flúor. E é um creme dental com custo-benefício bom, né? É um creme dental barato. Outro detalhe importante ressaltar quando você falou da questão de não ter o dinheiro, né? Os postos de saúde distribuem creme dental e escova dental. Em todos os postos das cidades tem distribuição gratuita. Então, não tem condição, procura o posto de saúde mais próximo de você que você vai conseguir lá gratuitamente. Tanto creme dental como escova dental adequada para sua criança. Quem é Carmen Gleitz? Ixi, aí complicou, né? Carmen Gleitz. Eu sou filha do Dias, o nome dele era Adão Dias Barreto, mas todo mundo conhecia ele como Dias. Meu pai era garçom, né? Trabalhava na noite e sou filha da dona Neuza. A minha mãe é uma vendedora porta a porta até hoje, foi costureira a minha infância inteira. Então, eu sou de família muito pobre, então quando você fala assim do acesso, eu vejo que antes de ser dentista, eu tive essa dificuldade na minha primeira infância de ter esse acesso. Fui atendida na época na Univale. A Univale até hoje faz esse trabalho, então quem também não tem condições, aqui a gente ainda tem a Univale. Desde muito pequena me apaixonei pela odontologia, pela forma com que eu fui atendida na Univale. Então eu fui uma criança que teve muita cárie, que precisei desse serviço e fui atendida adequadamente. A partir dali eu nunca mais tive cárie, então eu só tive cárie na minha infância. É possível crescer livre de cárie? Então vamos falar um pouquinho quem sou eu. Sou casada com Marcelo, que é o amor da minha vida. Olha que gracinha. Nós vamos fazer esse ano 24 anos de casado. Tenho 2 filhas maravilhosas, a Isabela e a Isadora. Me considero uma pessoa muito sortuda na vida. Eu vejo assim de onde eu saí, aonde eu já consegui chegar. Nada foi fácil. Meu caminho foi um caminho assim de muita luta, dedicação. Mas me considero hoje assim feliz. Sou realizada profissionalmente, financeiramente, sou realizada pessoalmente com meu marido, com as minhas filhas, com a minha mãe. Meu pai já faleceu há alguns anos, mas minha mãe é a maior bênção da minha vida, o segundo amor da minha vida, né? Eu falo assim que primeiro minhas filhas, minha mãe, meu marido, que são a minha base. Eu sou essa pessoa. E sobre a nossa vida e toda a nossa trajetória, que todos nós temos, toda a nossa história, sabemos que a vida é como se fosse um livro, né? De páginas positivas e páginas negativas. São, assim, todos os livros que foram lançados e que serão lançados por toda a eternidade. Exatamente. Independentemente da história, do segmento ali do livro, tem páginas com muita felicidade e páginas negativas. Feito esse pequeno preâmbulo, qual foi o momento mais triste da sua vida e o que você fez para poder passar por cima dessa adversidade? Então, a minha vida, ela teve muitos momentos tristes, né? Assim, eu comecei falando do meu pai. Meu pai era um dependente químico, alcoólatra. Então, quando meu pai chegava em casa alcoolizado, durante muito tempo eu tive uma crise dentro da minha mente, assim, entre o amor e o ódio, né? Porque eu amava o pai honesto, trabalhador, e eu odiava aquele pai que me agredia quando estava bêbado, né? Enfim, então, ao longo da minha infância, teve inúmeros momentos que, né? Acho que se eu for começar a falar aqui, eu acho que o podcast nem acaba hoje, né? Mas, assim, eu acho que o fato mais triste da minha vida foi relacionado ao meu pai. Eu tinha brigado com ele e... no dia da briga ele estava alcoolizado e aí eu já era casada, já tinha minhas 2 filhas e aí no dia eu falei com ele que eu nunca mais falaria com ele. E eu falo que nunca mais é uma palavra pesada, sabe? Porque nunca mais pode ser pouco tempo ou muito tempo. Sim.
E um mês depois, o meu pai sofreu um AVC, faleceu e eu nunca mais falei com ele. Na verdade, eu falei com ele no leito do hospital, ele já estava em coma. E aí, nesse dia, eu peguei na mão dele e eu lembro, assim, que foi num sábado, que ele passou mal na sexta, ficou em coma até a terça. E aí, neste sábado, eu perdoei ele por tudo. E aquilo foi libertador para mim. Hoje eu falo muito, assim, que o perdão, ele faz bem para quem dá. Sim. E não para quem recebe, né? Então, eu tinha brigado com ele, eu falei com ele que eu nunca mais falaria com ele, ele passou mal. E aí eu fui no hospital e eu peguei na mão dele e eu fechei o meu olho e fui perdoando ele por tudo de ruim que ele tinha feito e pedindo perdão também, porque a gente também erra muito, né? Esse foi o dia mais triste da minha vida. Mas tirando esse dia, assim, a vida da gente é cheia de altos e baixos. Claro. Todo dia você tem alegrias para comemorar e todo dia você tem tristeza para comemorar. E isso é o bacana de viver. Eu acho que quem eu sou hoje, enquanto profissional, é muito do que eu tive na minha infância. O saber olhar o outro com um olhar diferente, tá ligado à forma, né, com que eu vivi. Eu consigo me colocar no lugar do outro com mais facilidade. Eu falo que tem que ser uma coisa muito forte para me derrubar, sabe? É difícil alguma coisa conseguir me derrubar, porque eu já passei por muita coisa, e você levanta a cabeça e vambora. Então, faz parte. Em contrapartida, qual foi o momento mais feliz da sua vida? Aquele que você, de certa forma, todos os dias você lembra fazendo alguma coisa, comendo algo, indo em algum lugar? Os 2 dias mais felizes da minha vida, primeiro dia que a minha filha nasceu, a Isabela, né? Eu lembro como se fosse hoje o dia que ela nasceu, pegar ela, poder qual a data? tocar. 21 de dezembro. Que a mãe vai acertar. De 99 às 2h45. Foi assim uma emoção inigualável, né? Ver aquela tão frágil, tão pequena. Então, né, o dia que a Isabela nasceu foi certamente o dia mais feliz da minha vida. E o segundo dia mais feliz da minha vida foi o dia que a Isadora nasceu. Data? 10/8/2002. Ela de agosto igual eu também. A Isadora foi um trabalho de parto longo, ela nasceu de madrugada. E eu lembro assim que eu estava com muito medo, que foi muito difícil o trabalho de parto dela. E eu lembro que eu só queria ver ela chorar, né? Na hora que ela terminou de nascer, assim, veio aquele alívio. E eu falei, ela tem que chorar, ela tem que chorar, ela tem que chorar. Aí ela chorou e eu apaguei também, acordei à tarde já, mas são os 2 dias mais felizes da minha vida. Doutora, defina essa conversa, essa prosa em uma palavra. Uma palavra? Gratidão. Defina Marcelo Moreira em uma palavra. Amor. Defina a Isabela em uma palavra. A Isabela. Amor também. Isadora. Amor também. Dona Neuza. Amor. Senhor Dias. Aí é um pouquinho mais difícil, né? Assim. Eu acho que amor e ódio seria. Não tem como falar uma palavra só. Doutora, muito obrigado. Foi uma honra poder conhecer você profissionalmente falando e também o seu lado pessoal. Obrigado pela confiança, por relatar momentos tão importantes, sejam momentos tristes ou felizes da sua vida. As portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. Sucesso e quando precisar, só chamar. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar participando deste podcast. É sempre muito bom falar de saúde bucal, falar da minha profissão. Se eu puder ter ajudado, né, com as informações, já estou muito grata. Obrigado mais uma vez, doutora. O Super Notícias, o Resenha Cast de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Lembrando que todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente do personagem anterior. Então aqui você sabe que você não perde nada e fica por dentro, né, do que há de melhor em relação à questão de profissionais aqui da nossa cidade. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.